Desejo saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, é um motivo de grande alegria estar neste lugar, ajudando, fazendo parte deste vídeo, trazendo este culto para cada casa, que neste momento, em virtude desta pandemia, foram necessários ficar em seus lares. Mas eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e quero agradecer também ao nosso pastor presidente, que confiou essa tribuna para que nós trouxéssemos uma mensagem da parte de Deus. E eu quero convidar a você que está no seu lar, neste momento que está fazendo parte deste culto, que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos de número 121. Salmo 121 da Bíblia Sagrada. Leamos este salmo. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos, quando eu e meditando nestes salmos, nós olhamos que o salmista tem, a princípio, a ideia que nos traz, é que ele está trazendo uma mensagem, ele está trazendo uma informação de alguém que naufragou na fé. Talvez ele esteja pensando, a primeira ideia que nós temos quando olhamos esse salmo é que ele está falando para alguém que não tem fé e não conhece a Deus. Mas não é desta forma. Ele está falando para um crente, ele está falando para uns fiéis em Israel, que em um momento de desespero, em um momento de angústia, fragilizou a sua fé. Isto é comum porque acontece na vida de muitos cristãos, que na caminhada que nós estamos passando, na nossa caminhada espiritual, em um momento nos advém uma tempestade, nos advém algumas circunstâncias adversas. E essas circunstâncias adversas, ela faz com que muitas vezes nós fragilizemos a fé. E nesse momento, quando a fé é fragilizada, temos a tendência, somos tendenciosos a olhar para o nosso redor. E quando olhamos para o nosso redor, nós passamos a enxergar montes. Nós passamos a enxergar muralhas, obstáculos. Obstáculos que antes nós não víamos. Obstáculos que antes pareciam pequenos. Mas desse momento, quando a fé é fragilizada, passamos a enxergar essas circunstâncias adversas. Quando olhamos para os montes, nós começamos a enxergar obstáculos intransponíveis. Nós conseguimos olhar para obstáculos que parecem impossíveis. E nesse momento, vem a pergunta que não quer calar. Da onde me virá o socorro? Da onde vai vir o socorro agora? Porque como enxergar uma ação de Deus quando estamos passando por tantas lutas? E cada dia aumenta essas lutas em nossas vidas. Como poder enxergar Deus? Como saber e ter a certeza de que Deus, na verdade, está conosco quando olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para frente, olhamos para trás e parece que nada tem saída.
Este momento, o salmista chama a atenção dos fiéis de Jerusalém e mostra para eles com a seguinte resposta: quando a fé é confrontada e desvia-se a visão daquele que é o alvo, semelhante o que aconteceu naquela tempestade, quando eles se desesperaram, os discípulos, e Jesus sai na direção daquele barco por volta da 4ª vigília. E quando ele se aproxima do barco, ainda atemorizados, ainda em pânico, eles não conseguiram enxergar que quem estava andando sobre a tempestade era o mestre, que vinha em direção a ele para acalmar aquela tempestade. Mas eles estavam tão atemorizados diante da circunstância que eles estavam convivendo, que eles estavam vivendo, que eles não conseguiram e até confundiram com o fantasma. Mas alguém fez a pergunta e disse: mestre, é o Senhor? E ele responde: sou eu, não tem mais. Mas um deles diz assim: Senhor, deixa que eu vá, se o Senhor é o que está vindo em nossa direção, permita que eu vá até convosco. E ele disse: pode vir. Naquele momento, Pedro põe o pé sobre as águas, e não era mais água. Porque no momento em que ele pôs a água sobre a palavra que Jesus disse, vem, ele conseguiu ver algo sólido. E ele começou a andar sobre as águas. Discípulo algum teve essa experiência, mas Pedro conseguiu ter essa experiência porque creu na palavra que Deus tinha dado. Mas em um momento ele parou por um instante e olhou as águas e as ondas que ainda não tinha sido acalmada, e ele temeu. E quando ele temeu, a Bíblia disse que ele começou a naufragar. E quando ele estava naufragando, ele gritou: Senhor, ajuda-me. Mas mesmo em momentos de fraquezas na nossa vida, ainda Jesus está ali para estender a sua mão para nos ajudar. Jesus põe a mão, segura a mão de Pedro e levanta e questiona porque ele fraqueja na fé. Naquele momento, aquele salmista está trazendo uma experiência pessoal. Ele mostra quando ele olhava para os montes, aonde poderia vir um socorro. Quando ele viu a situação tão grande, tão gigante, tão intransponível, e agora, de onde vai vir o meu socorro? Mas quando é corrigida a fé, e a visão dele volta-se novamente para aquele que criou todas as coisas. Quando ele volta a sua visão novamente para o mestre, como diz Isaías: olhai para mim e sede salvo. Olhai para mim e sede salvo. Novamente, o fiel retorna a sua visão para aquele que está acima de todas as coisas. E quando acontece isso, a Bíblia dá uma resposta, o próprio salmista dá uma resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro dele não vinha de qualquer senhor, mas ele destaca que o Senhor que vem em socorro dele é algo abrangente, que faz com que qualquer pessoa que esteja vacilando na fé compreenda que ele fez os céus e a terra. E quando o salmista traz essa notícia, ele está dizendo: você sabe quem é que vai vir ao teu socorro? É o Deus que fez os céus e a terra. E quando eu estava meditando neste versículo, hoje à tarde, eu parei um instante e olhei para o espaço, para os céus, tentando ver da frente de minha casa que direção eu poderia tomar e poder ver o fim daquilo que eu estava vendo. Eu tomei a direção em uma estrada comprida e comecei a tentar enxergar o final antes de estar até chegar lá, e eu não consegui. É esta visão que o salmista quer trazer para você, para que você olhe para o espaço,
Olhe para a terra e veja a dimensão tão astronômica criada pelo teu Deus, este Deus que vem em socorro no momento em que você mais precisa. Eu sei que é difícil, pois o próprio comentarista de Provérbios, no capítulo 3, versículo 12, ele diz que a promessa adiada, ela enfraquece o coração, mas o desejo cumprido é como a árvore da vida. Eu sei que está adiando a promessa, e por adiar a promessa, o teu coração está fraquejando, está adoecendo. Mas eu trago uma notícia da parte de Deus nesta noite. Deus está no barco. Deus é o teu socorro presente. E quando falamos de socorro, não estamos falando daquela situação em que quando passamos mal, precisamos ligar para alguém, para algo, para uma ambulância, ou seja lá o que for, para que ele venha na sua direção. Esse socorro é diferente. Esse socorro está ao teu lado. Esse socorro está presente. Esse socorro já está no local, esperando só você dizer: eu preciso de você. Se me caia no rio, me chure, declara renivias na eu sobre. Esse socorro está presente, esperando só você dizer: eu preciso de socorro. A minha visão está deturpada, a minha visão está desfocada para a minha circunstância. Vem meu socorro. Porque no momento em que ele mais precisou, no momento em que ele mais necessitou, ele olhou e viu a circunstância, achou que não tinha solução. Mas quando ele volta a sua visão para o mestre, ele descobre novamente que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus expressa e expõe um cuidado e um carinho todo especial. Esse salmo traz para os fiéis um cuidado e um carinho todo especial de Deus. É como se ele chamasse a atenção para todos aqueles que estavam em momento da caminhada, querendo vacilar no olhar. Será que vai vir um salteador? Será que vai vir alguma coisa? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Ele disse: acalma o teu coração. Acalma a tua alma. Não olhe para o pânico que está ao teu redor. E alguém pode perguntar: mas por quê? Porque Deus está cuidando de você. E Ele estende esse carinho, esse cuidado de Deus. E quando Ele estende esse cuidado, Ele diz assim: Deus não permite que o teu pé vacile. Deus não permite que você venha vacilar nessa situação. É essa a tua preocupação. É que quando essa circunstância te levou até talvez uma frieza e uma fraqueza espiritual, e há um temor no teu coração, dizendo: será que eu vou conseguir? E esse receio, eu sei que tem gente lutando para que esta queda seja iminente. Eu sei que existe torcida para que você fraqueje. Eu sei que existe pessoas lutando, torcendo, esperando o teu vacilo. Porque a tua vida, quem sabe, ela provoca uma inveja, um ciúme de alguém. Alguém que não consegue ser o que você é. Alguém que não consegue chegar onde você chegou. Alguém que não consegue fazer o que você fez. E como eles não conseguem, a tendência é criar uma inveja, um ciúme e desejar que você fraqueje para que você saia de evidência. Torcendo para que esta queda chegue. E diante das fraquezas que você sente, diante da circunstância que talvez você ache que não vai chegar, você pode estar até imaginando: eu não vou conseguir. E você teme o vacilo, o escorrega. Forças, não pela tua capacidade própria, mas você está garantido por aquele que te guarda. E ponto e vírgula está nessa frase. Sabe por quê? Porque ele dá ênfase a uma coisa: quem está te guardando e não permitirá que o teu pé vacile, ele não dormita, ele não tosqueneja. Você sabe o que é isso?
O salmista é tão contundente quando vai trazer a forma deste carinho, deste cuidado de Deus, que ele quer dizer assim: ei, se você contratar um guarda-costa, ele vai dormir, porque mais cedo ou mais tarde ele não vai aguentar tomar conta de você pelo cansaço físico. Se você chamar uma equipe de segurança, em um momento qualquer, ele vai tosquenejar, vai tirar um cochilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que está garantindo que você não vai vacilar, ele não tosqueneja, ele não dormita, ele não dorme, porque ele é o guarda de Israel. Em momento algum se vê essa fraqueza em Deus. Ele não precisa tirar um cochilo, ele não precisa tirar simplesmente um momento de descanso, um sono de uma noite para recuperar suas forças. De forma nenhuma. E o salmista dá ênfase a isto. Ele chama os fiéis e diz: ei, te preocupa não. O guarda que está ao teu lado, que você convidou, o guarda que veio tomar conta de você, não vai ter momento que ele pisque. Não vai ter momento que ele cochile ou tire um sono para poder renovar as suas forças e voltar a te guardar. Você pode dormir, mas ele não dorme. Você pode tirar um cochilo, mas ele não dorme, mas ele não cochila. Você pode vacilar, mas ele está como um guardião perpetuamente olhando para você, para não permitir que nem o teu adversário, nem ninguém possa ter êxito nos seus projetos contra a tua vida. O salmista não para aí. O salmista não deixa as orientações para os fiéis nesse texto. Ele prossegue. Ele diz assim: não deixará vacilar o teu pé. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, porque ele não dorme e nem cochila. É certo que não dorme nem cochila aquele que te guarda, o guarda de Israel. É um convite, um apelo e um convite para aqueles que temem a Deus confiar, crer e esperar, mesmo mediante a circunstância que está vivendo. Entender que em momento algum teu Deus te abandona. E para trazer uma figura de que isto é uma realidade, ele pede para que você observe uma coisa que é comum. Você sai no sol e aonde você vai, existe um personagem sem sem boca, só o contorno de um corpo, por nome de sombra. Ele diz: aquele que te guarda é como uma sombra para ti. É que Deus é tão pertinho de você, que talvez você não esteja prestando atenção a isso. Deus está tão pertinho, tão ligado a você, que é como se fosse uma sombra. Ele disse: o Senhor que te guarda é como se fosse a tua sombra. Eu me vejo em um dia, há um tempo atrás, eu entrei em uma casa e tinha um folheto, na verdade um catálogozinho, e estava dizendo um seguinte comentário. Era um pensamento, ele é muito antigo. Ele disse que um dia um elemento teve um sonho, e nesse sonho ele viu, andando na areia, dois pares de pegadas na areia. E ele disse que cada sonho que ele teve, ele viu que em alguns momentos da vida dele, ele viu de bonança, de bênçãos, ele viu dois pares de pegada na areia, e ele compreendeu que cada par de pegada, uma era dele e outra era de Deus. Mas no momento em que ele mais precisou, na hora de mais lutas, na hora de mais adversidade na vida dele, ele observou que só tinha um par de pegada na areia. Um dia, ele fez uma pergunta a Deus. Ele disse: Senhor, tenho sido fiel a Ti,
Tenho caminhado contigo. Mas eu queria entender por que o Senhor me abandonou na hora mais difícil da minha vida. E Deus fez a pergunta a ele, qual foi essa hora? Ele disse, foi no momento em que eu vi na beira da praia só um par de pegadas na areia. Tu me abandonou, foi naquele momento em que eu mais precisei, só estava o meu par de pegada. E conto com a ilustração do pensador, que Deus volta para ele e diz assim, é engano seu. Porque aquele par de pegada na areia é o meu. E ele disse, como isto pode acontecer? Ele disse, no momento mais difícil da tua vida, você não podia caminhar. No momento mais difícil da tua vida, você não teve condições de prosseguir. Então eu peguei você nos meus braços. Shemitre, evaturime, estemi nobriacaias. No momento mais difícil da sua vida, eu pus você nos meus braços. E quando você não tinha mais condições, eu agarrei você e fiz o percurso que era para você fazer. Eu fiz com você. Mas você no meu braço. E ele entendeu o carinho de Deus tão especial. Talvez agora, no momento da tua vida, você tenha visto, não tenha visto Deus. Talvez você está achando que você está só. Mas Deus está tão pertinho, que é como você no sol, na sombra. A tua sombra, a tua direita. Deus diz assim, o guarda de Israel é a tua sombra, a tua direita. Você não tem como se esconder, você não tem como sair, você não tem como fugir da sombra. É assim Deus, é tão pertinho de você, mas a dificuldade, a luta que você está passando, talvez você não tenha enxergado isto. Mas o salmista está dizendo, olha, Deus é a tua sombra. Ele que está caminhando. Você tem um percurso a fazer. E você tem que chegar até o final desse percurso. Aí você está dizendo, mas pastor, eu não estou conseguindo. Mas você vai conseguir, porque Ele te guarda, Ele está com você, Ele vai levar você até o final deste percurso, nem que seja para pegar você nos braços e carregar você, mas você vai chegar lá. Sacaia, Uísa, clamou distrai, vedog mahastíria, nebia fácia. O salmista não para. Ele tem desejo de expandir. Ele tem desejo de expandir esse carinho. Pelas experiências que ele passou, ele tem desejo. Isso aqui é um cântico, é um salmo de romagem, e um salmo daqueles que fazem o peregrino, que saía em direção para Israel, de cidades distantes de Jerusalém, mas tinha que ir para a festa, eles tinham que fazer esse percurso, eles cantavam esse cântico, porque talvez sobressaiu um temor, um pavor, mas eles cantavam dizendo, o Senhor me guarda, o Senhor me guarda. Shuribacaes no imo evsteri que minuche naricaias. Olhe para mim, você que está aí sentado no seu sofá, na sua cadeira, na sua sala, seja onde for. Você vai chegar ao final do percurso, porque o teu Deus vai levar você lá e não vai ter nada que seja capaz de impedir você chegar lá. Ele já traçou o caminho. Ele já traçou tudo. E o interessante é que ele não só traça o caminho. O interessante é que ele não diz vá. O interessante é que além de ele traçar o caminho, dele dizer para você vá, ele também vai com você. E se em algum momento você não enxergar, lembre-se, aquela sombra é ele. Deus, zembute quase estileg rasnome o icopruve nepestéria. Ele está tão ansioso, tão desejoso neste cântico tão belo, que ele quer expandir esse cuidado, essas informações de quem é Deus.
E ele olha e diz assim: o Senhor é quem te guarda e é a tua sombra à tua direita, versículo 5. E olha só que coisa interessante, ele diz assim: de dia não molestará o sol, nem de noite a lua. Que coisa especial. O salmista quer trazer a informação dos detalhes, do cuidado e do carinho de Deus. Ele quer trazer detalhes desse cuidado. Ele fala, e talvez eu quero imaginar, eu quero pensar que na hora que ele estava escrevendo esse salmo, ele está dizendo assim: está lembrado de quando Israel saiu do Egito para Canaã, 40 anos? E ele pode dizer, alguém pode responder sim. Você quer falar do mar que se abriu? Ele disse não. Não uma pedra comum, mas uma rocha tão sólida que era usada para ser faca, para ser machado, para ser lança. E saiu água dessa rocha? Não. Você quer falar da água de Mara? Não. Quer falar do maná? Não. Você quer falar das codornizes que veio em tanta abundância, que tinha tantas acumuladas uma em cima da outra, que tinha aproximadamente 2 côvados, 1 metro de altura? Não. Então o que você quer dizer? Ele disse: 40 anos, uma nuvem cobriu ele para que o sol não molestasse. Sol de 40 a 50 graus, que numa pele humana poderia trazer um dano irreparável. Você viu que de noite, que o deserto chega a 2 graus Celsius, 2 graus Celsius, 2 graus abaixo de zero, negativo. Uma coluna de fogo não só iluminava o caminho deles, mas aquecia. Você está vendo que Deus tem detalhes? Deus tem um cuidado todo especial. Ele está chamando, você viu que ele não só mandou ele traçar ou atravessar o caminho do deserto, mas durante o percurso ele trouxe recursos para que ele chegasse até lá com conforto, mediante uma situação que não poderia haver. Deus está fazendo coisas na tua vida e vai fazer da onde você, vai tirar coisas da onde você nem imagina que vai sair. Os cuidados de Deus com você é em detalhes. Olhe para mim e preste bem atenção. Eu estava em Maceió conversando com uma amiga, uma missionária. Ela tinha vindo de um campo missionário, de um grupo missionário lá em Belém do Pará, nos Ribeirinhos. Ela conversando comigo disse assim: Genivaldo, eu estou tão emocionado com um acontecimento. Ela disse assim, eu disse assim para ele: qual foi? Eu estava num trabalho no Ribeirinho, em Belém do Pará. E sabe o que aconteceu? Chegou uma missionária de Moçambique. Ela sentou comigo e começou a conversar. E ela contou uma história que me emocionou e registrou a minha alma. E eu fiquei interessado em saber. Ela disse assim, mulher, eu estava em uma base na Etiópia. Era quase 140 quilômetros da cidade. Não tinha quase nada. Eram vilarejos. E esses vilarejos, até para comprar um paracetamol, você tinha que andar 1 hora e pouca. Era tudo distante. E nós estávamos ali quase 3 meses. E teve uma noite que eu parei na porta da minha casa, olhei para o céu. Eu disse: Deus, eu não quero muita coisa. Porque o que eu quero, já tenho tudo aqui. Eu não quero que o Senhor faça um milagre, um prodígio. Eu só queria que o Senhor fizesse uma coisinha, se o Senhor quisesse. E ela olhou para o céu, na porta da casa do casebrezinho que ela estava, e disse assim: eu estou com tanto desejo de comer um pedaço de chocolate lá do Brasil. Essas caixas de chocolate simples que você compra aí de algumas marcas de 7, 8 reais. E ela riu com ela mesma e voltou para dentro de casa. E foi dormir. 2 horas da tarde do outro dia, aproximadamente, alguém bateu na porta da casa dela. Ela abriu a porta e disse: pois não.
É você, a missionária fulana de tal? Ela disse, sou. Você é lá da base, do Belém do Pará? Ela disse, sou. É que ontem, pela manhã, nós estávamos preparando a mala para pegar o avião para vir para cá. E quando eu estava me preparando, o Espírito de Deus disse para mim, passe no mercado e compre uma caixa de chocolate e leve para a missão. Ele disse, mas Senhor, não é bom a oferta? Ou alguma outra coisa? O Espírito de Deus falou no coração dele novamente, desse casal, e disse, compre uma caixa de chocolate. A esposa do missionário comprou, botou na mala e levou. Quando chegou lá, agora Deus disse para ela, pegue um carro e siga na direção da cidade e tal. Ele chamou alguém da base e disse, é alguém que more naquela cidade e esteja fazendo algum trabalho missionário? Ele disse, tem. Eu preciso ir para lá hoje e não amanhã. E ela bateu na porta e disse, eu estou com tanta vergonha. E a missionária disse, pode dizer. Ela disse, o Espírito Santo mandou pegar no mercado uma caixa de chocolate do Brasil e trazer para você. Não sei nem o que é que eu quero dizer. Não sei se você vai me chamar de doida. Ela pegou a caixa de chocolate e começou a chorar. Ela disse, por que você está chorando? Ela disse, porque ontem à noite eu disse, Senhor, me dá uma caixa de chocolate. E Deus se importa com detalhes na tua vida. Demi ouve, dele asti-me plume ne case tu estlerma asturicona. Deus se importa com detalhes. Detalhes na sua vida. Esse cuidado de Deus vai além daquilo que você imagina. Além. E para finalizar, ele diz, o Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Oh, amados, agora foi muito forte. Porque o salmista está dizendo aqui, olhe, Deus vai guardar você de todo mal, ponto vírgula, e vai guardar a tua alma. Ei, Deus não está somente guardando você do mal que está atingindo a humanidade. Deus não está guardando você de um mal, talvez de uma enfermidade, outro qualquer tipo de mal que você possa ver na parte física ou na parte financeira. Mas Deus está guardando você também na tua parte emocional. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que como Ele guarda da parte material, da parte física, da parte financeira, também Deus está entrando na tua vida em um lugar que ninguém vê. É a tua alma. Que está ferida, talvez por uma palavra, por uma ação, pelo tempo de sofrimento, por um trauma de infância. Você tem passado por tanto aperto que tem provocado na tua vida alguns distúrbios emocionais, entre ele, a depressão, a síndrome do pânico. Deixa eu dizer uma coisa, este que vos fala, passei 3 anos de depressão, tinha crise de pânico que quase enlouqueci a minha companheira, minha esposa. Porque quase toda noite eu levava para o hospital e dizia, estou infartando. Eles me colocavam em vários aparelhos. E quando o dia amanhecia, o médico olhava para mim e disse, meu filho, procura uma chácara. O seu problema é um descanso. 2 dias depois eu estava no mesmo lugar, todo empacotado novamente, cheio de máquina, gritando dentro do hospital, dizendo, eu estou infartando. Mas um dia, eu estava em uma festa de círculo de oração, na galeria, tendo várias crises de pânico dentro do culto. Eu tremia, ficava branco e saltitava o meu coração com ritmia. E era tão forte que eu pensei que ia sair pela boca, de tanto forte que era a ritmia. E eu tremia e tinha pânico, medo, pavor. Eu não subia um andar através de um elevador. Mas um dia, Deus usou uma irmã no púlpito, na festa do ciclo da nação. Olhou e disse assim, você, era outra cidade que eu estava.
Você que está com esse problema, você que está passando por essa situação, por síndrome do pânico e por depressão, Deus está te curando agora. Quando eu olhei ao redor, eu vi uma igreja cheia com mais de 1000 crentes. Era a sede de uma cidade chamada Paulo Afonso. Eu disse, meu Deus, é tanta gente, acho que tem tanta gente aqui do mesmo problema, mas não é comigo não. Porque é muita gente, né? Eu sei que muita gente passa pela mesma situação, e eu olhei. Eu disse, não é comigo não, e baixei a cabeça assim. Eu disse, eu acho que não é comigo não. Mas antes ela era uma cantora, antes dela cantar, ela era de Pernambuco. E ela olhou para o microfone para frente também de novo, ela disse, deu uma paradinha e disse, ei, você, aí apontou para frente, eu estava no primeiro banco da galeria, ele disse, você que está na galeria, é com você que Deus está falando. Aí tá bem, meu irmão, só faltava citar o meu nome, pegar pela minha orelha e mandar eu descer. Deus me impactou naquele dia, aí eu disse, é eu. Tinha 3 anos que eu não dormia. Eu só dormia 2, 3 horas por noite, orando para que a noite passasse. Eu dormi naquele dia, quando eu cheguei do culto, me acordei 9 horas, gritando dentro de casa. E a minha cunhada veio, o que foi, meu cunhado? Eu disse, eu fui curado. Deus te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Neste momento, quem sabe você foi tocado por esta palavra e você deseja nesta noite aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Deixa eu te dar uma revelação. O convite não é para que você aceite Jesus, porque aqui, na realidade, pela minha Bíblia, é Jesus que te aceita. Aqui é um convite para você aceitar o convite de Jesus, porque Ele te aceitou. Jesus te aceitou como membro e ovelha do seu redil. É para você aceitar esse convite e para vir para o redil. E se você tem esse desejo agora, você pode aceitar Jesus aí na sua casa. Só é você tomar a decisão, fechar os seus olhos, pedir perdão a Jesus pelos seus pecados e fazer agora um pacto, uma aliança com Jesus, dizendo, eu quero o Senhor como meu Salvador e Senhor por toda a minha vida. E digite aí no comentário. Você diz aí no comentário, eu estou aceitando Jesus. Somente para que a igreja ore mais por você. Eu quero agradecer a Deus por